palavra ao presidente dos Correios, general Juarez Aparecido de Paula Cunha, que vai fazer a apresentação. Depois da apresentação dele, então, a gente compõe definitivamente a nossa mesa aqui de debate. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação, uma honra estar aqui nessa tarde representando os Correios nessa comissão parlamentar mista de defesa dos Correios. E eu gostaria inicialmente de saudar o deputado Leonardo Monteiro, que presidente dessa comissão, que eu tive a honra de conhecer lá nos Correios, numa visita que ele me fez talvez uns 2 meses atrás. É uma alegria, deputado, estar aqui nessa tarde de hoje. Quero saudar também os senhores deputados aqui presentes, os nossos amigos dos Correios, as senhoras, os senhores que estão aqui presentes nesse momento. E, para mim, é uma satisfação muito grande falar dos Correios. Obrigado por tirar isso aí. Essa é uma empresa de 356 anos, deputado. Ela foi criada lá em 1600 e tantos, e acompanhou toda a história do Brasil. Não é? E vale aqui lembrar que a nossa independência ela foi resultado de uma carta entregue por um carteiro ao príncipe Dom Pedro I, que recebeu aquela carta. Ele não gostou das notícias daquela carta e, naquele momento, ele deu o brado de independência do Brasil. Então, os Correios estavam ali presentes. Na Guerra do Paraguai, isso é interessante, porque nós tínhamos 4 navios que transportavam as correspondências, transportavam as encomendas para os nossos soldados que estavam lá na Guerra do Paraguai. Então, a chegada desses navios era realmente um momento de festa. A chegada dos Correios lá nos campos de batalha era um momento de alegria para toda a tropa. E isso causou uma empatia muito grande entre os Correios e a nossa tropa que estava lá no Paraguai. Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Havia uma ansiedade muito grande dos nossos pracinhas, numa condição adversa, num ambiente terrível, um frio tremendo, e a carta que chegava era sempre um momento de muita alegria. Inclusive, o nosso poeta disse que os pracinhas, os nossos soldados, sonhavam com a amada numa cama de campanha. E isso é uma realidade. Tá? É uma realidade. Então, os Correios sempre participaram muito proximamente da história do Brasil. É interessante essa tela. Nós sempre fomos portadores de alegrias, tristezas, esperanças, sonhos, realizações, saudade, e sempre presente nos grandes momentos de emoções do povo brasileiro. Os objetivos nossos com essa exposição são 2, mas é interessante que prestem atenção neles. O primeiro, nós queremos que todos aqui presentes conheçam os Correios.
conheçam a atuação dos Correios junto à população brasileira, particularmente naqueles aspectos mais relevantes no que diz respeito às áreas financeira e social. Isso é fundamental. Nós temos que divulgar os Correios, e aqui eu agradeço por essa iniciativa que nós temos aqui no dia de hoje e essa oportunidade que nós temos para falar sobre os Correios. E também queremos contribuir com os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Defesa nas decisões que os senhores poderão ter que tomar a respeito dos Correios. Nós vamos seguir essa agenda, vamos falar sobre a missão dos Correios, Correios em números, algumas curiosidades sobre os números dos Correios, que essa é uma empresa gigante, uma empresa enorme. Aspectos financeiros, aspectos sociais e uma conclusão. Sobre a missão dos Correios, é interessante chamar a atenção para o seguinte: a missão dos Correios não é uma missão a Garcia. A missão a Garcia, aquela que o elemento recebe, ó, você vai lá, faz isso e te vira. É mais ou menos isso que acontece com os Correios. Não é? Nós temos uma missão a Garcia, em que as disponibilidades que nós temos são muito poucas. E eu explico por quê. A ECT é uma empresa estatal independente. Nós não temos recursos do Tesouro. Não contamos com os recursos do Tesouro. Nós temos que fazer esses recursos para sobreviver e cumprir essa missão, que é difícil. Ofertar serviço postal em todo o território nacional. Veja só, nós temos que ofertar serviço postal em todo o território, com um detalhe, com preços acessíveis, não pode ser caro. Não é? Então, veja a dificuldade. Ó, você vai ter que fazer isso, mas não pode cobrar caro. E te vira. Não é? Implantar, no mínimo, um canal de atendimento em 100% dos municípios brasileiros. Temos que estar em todos os municípios do Brasil. E ainda, implantar a distribuição externa em 93% dos distritos com mais de 500 habitantes. Então, percebam, os senhores, as senhoras, a dificuldade que é isso. Tá? E o nosso foco, o foco dos Correios, é garantir a autossustentabilidade, ou seja, nós temos que fazer o dinheiro para sobreviver, sem cobrar caro, não é? Por isso, nós não visamos lucro, nós queremos ser autossustentáveis para cumprir a nossa missão. Correios em números. Eu não conhecia os Correios até o ano passado, mas essa é uma empresa, esses números da empresa são impressionantes, gigantescos, milionários, superlativos, tudo que é grande vocês podem imaginar, tem aí dentro. Tá? Vejam só, estamos em todos os municípios, 5.570 municípios do país. Entregamos mais de 1,2 milhões de encomendas todo dia. Entregamos mais de 20 milhões de mensagens por dia. Temos quase 12 mil agências em todo o território. Operamos com 11 linhas aéreas, transportando uma carga de 300 toneladas por dia. É por dia, não é por mês, não, é por dia. Temos, hoje, 103.405 empregados. Ainda somos a maior empresa pública do país. Eu espero que, no final desse mês, a gente tenha menos funcionários do que o Banco do Brasil. Estamos aí com o PDV em andamento. Eu quero que o Banco do Brasil fique em primeiro nisso aí.
Desses funcionários, 55, 56 mil são carteiros. E eu quero aqui saudar os nossos carteiros que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença aqui. Esses são os verdadeiros representantes dos Correios. Muito obrigado pela vinda. E temos também quase 25 mil veículos que rodam diariamente mais de 1 milhão de quilômetros. Entregamos, aqui tinha uma foto bonita, né, de um carteiro, aí mandaram retirar a foto porque dizia que poderia dar problema de imagem. Aí nós estamos aí com essa transparência feia. Era um carteiro bonitão, deixa eu ver, ele não está aí não. Só estou vendo um carteiro feio aí. Mas nós entregamos mais de 22 milhões de objetos por dia em mais de 66 milhões de residências. Os Correios conhecem todas as residências do país. Mensalmente, nós somos avaliados pelo povo brasileiro, mais de 500 milhões de vezes, porque nós entregamos mais de 500 milhões de encomendas ou de objetos mensalmente. E nosso índice de qualidade é alto, é muito alto. Nós estamos batendo os 99% de entregas no prazo, e esse índice é superior a quase toda, a maioria, ou a maioria dos grandes correios do mundo todo. Aspectos financeiros. Vamos ver aí alguns detalhes que eu acho que são muito interessantes. Só recordando, nós somos uma empresa estatal independente, nós estamos saindo de uma crise muito séria que a empresa viveu nos últimos anos. Nos 2 últimos anos, 2018 e 2017, nós já tivemos um resultado positivo, mas ainda isso não fez com que a gente saísse da crise, ainda temos uma dificuldade muito grande. E as expectativas para 2019 e 2020 são muito boas. A empresa, ela não está quebrada, como alguns dizem. Não estamos quebrados. E nós vamos sair dessa situação que nós estamos vivendo. Tá? Vamos ver aqui alguns dados. Grandes números em 15 anos, nos últimos 15 anos. Nós tivemos investimentos da ordem de 7 bilhões de reais. Os tributos pagos pela empresa, pelos Correios, ao Tesouro, giram em torno de 18 bilhões de reais. Dividendos recolhidos pelo governo, pela área econômica do país, foi da ordem de 7,6 bilhões de reais. E capitalização recebida do governo, ou seja, a título de investimento, nós recebemos, nos últimos 15 anos ou 25 anos, 244 milhões. Foi o ano passado. No ano passado, nós recebemos 244 milhões para investimentos. Nós gostamos de receber os 244 milhões. E até se o governo quiser botar mais dinheiro esse ano, vai ser muito bem-vindo. Aqueles 7,6 bilhões de dividendos que foram recolhidos, vejam que até 2010 nós tínhamos uma reserva muito boa. E essa reserva girava em torno de 6 bilhões de reais. E isso dava um rendimento financeiro, aplicações financeiras, que garantiam a estabilidade da empresa. Esses dividendos, até 2010, eles estavam assim, eram um nível elevado de recolhimento de dividendos. Mas nós sobrevivemos. Em 2011, 12 e 13, houve um recolhimento muito alto de dividendos, muito alto. E isso comprometeu a estabilidade da empresa. Esses dividendos foram recolhidos a título de adiantamento de dividendos, só que mataram a galinha dos ovos de ouro.
E nós entramos em crise. 2014, 15, 16 foram anos de prejuízo para os Correios, e nós temos ainda um saldo negativo dessa época, em torno de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então, foi realmente uma situação difícil. Estamos saindo da crise agora. Resultados de 2018, do ano passado. A nossa receita foi de 19 bilhões e 600 milhões. Nossa despesa, 19 bilhões e 500 e alguma coisa milhões. E tivemos um saldo positivo de 161 milhões. Foi ótimo. Ficamos no azul, não é? Ficamos no azul. É isso que nos interessa. É importante destacar e chamar a atenção para esse passivo aí que nós temos. Passivo já contabilizado de 13 bilhões de reais. Esse passivo, aqueles 2 bilhões e meio de reais lá do prejuízo que nós tivemos, estão aí computados e uma série de coisas. Então, essa é uma conta que nós temos que pagar. Tá? As grandes empresas sempre têm um passivo relativamente alto. Nós não somos a campeã em termos de passivo, não, mas temos esse passivo, eu chamo a atenção porque nós vamos falar dele mais adiante. Esse aqui é o resultado desse ano agora, 2019. Se nós comparamos 2019, nós tivemos aí um resultado líquido de 94 bilhões. No ano anterior, 2018, esse resultado foi negativo de 173 bilhões. Esse número ele não é, na realidade, nesse mês de abril do ano passado, nós tivemos que pagar 200 milhões pelo PDI. Então, na realidade, sem o PDI, o Correios teria tido ali uns 20 e pouco bilhões de saldo positivo. Mas, de qualquer forma, os 94 estão melhores do que o do ano passado. E se nós verificarmos os anos anteriores, esse saldo negativo aí realmente era bastante alto. Esse quadro aqui é interessante, é muito bom isso aqui. Tá? Nós apresentamos nesse quadro alguns dados sobre o monopólio, os nossos produtos concorrenciais e o resultado. Há uma confusão, alguns confundem e pensam que os Correios têm um monopólio de tudo que faz. Não é isso. O monopólio só existe para cartas e telegramas, basicamente. No resto, nós temos que competir. Nós temos que competir com um mercado agressivo, difícil, e temos que ter muita competência para isso. Então, não existe monopólio total para os Correios. Então, em termos de, vamos falar de monopólio, nós tivemos uma receita gerencial do monopólio de 7 bilhões 564 milhões no ano passado. Esses dados aqui são de 2018. O custo, as despesas, foram de 8 bilhões 887. Então, nós tivemos um saldo negativo de 1 bilhão 323. Eu chamo a atenção para o seguinte detalhe. Cartas e telegramas, que nós temos aqui como monopólio, isso aí está caindo no mundo inteiro. Está caindo. Cerca de 6%, 8% todo ano. Isso é resultado do desenvolvimento tecnológico, e essa queda é natural. Hoje, os bancos, as empresas de telecomunicações já não mandam mais a sua continha para ser paga no papel. Aquilo tudo hoje, uma grande parte é digital. Então, caiu muito esse movimento, e vem caindo. Tá? Então, tivemos aqui, para as cartas e telegramas, um resultado negativo.
Em termos do concorrencial, das encomendas, do trabalho de logística, que a gente briga nesse mercado que nós temos aí, tivemos uma receita de 12 bilhões 130 e o custo estimado, a despesa, de 10 bilhões 643. Então, nós tivemos um resultado positivo de 1 bilhão 484. O resultado final são aqueles 161 milhões que nós tivemos de saldo positivo. Vejam que o monopólio, na realidade, a gente poderia dizer que o monopólio é a missão que nós temos que cumprir. Só que, para cumprir essa missão, nós estamos no negativo. Então, nós temos que ter o concorrencial para fazer dinheiro e pagar a conta. Tá? Esse é um equilíbrio muito instável. É um equilíbrio instável. Qualquer mexida que nós fizermos isso aqui, qualquer mexida no concorrencial, poderá desequilibrar os braços dessa balança. Então, é uma coisa que tem que ser considerada. Esse outro slide, ele é fundamental, talvez seja o slide mais importante que eu tenho que apresentar aqui na tarde de hoje. Vejam aí, são os corredores de negócio. Nós temos no Brasil 324 municípios que dão lucro. É o filé mignon. Esses 324 municípios têm uma receita positiva de 18 bilhões e 120 milhões de reais. Essa é a receita desses 324 municípios. A despesa que nós temos nesses 324 municípios é de 11 bilhões e 41 milhões. E aí nós temos um saldo positivo de 6,71 bilhões. Então, o lado bom dos Correios dá um lucro danado, não é? Dá um lucro danado. Mas nós temos o outro lado. 5.246 municípios do país dão prejuízo. Mas, pela nossa missão, nós temos que estar lá, não tem como fugir da raia. Nós não podemos deixar de estar lá pela missão constitucional que nós temos. Agora, eles dão prejuízo. Tá? Qual é a receita que nós conseguimos nesses 5.246 municípios? 1 bilhão e 580 milhões. E a despesa que eles nos dão é de 8 bilhões 120 milhões. Esse número pode ser muito maior. Essa despesa pode ser maior, porque, na realidade, muito do trabalho, do processamento que é feito para esses municípios, essa despesa está computada do outro lado. Então, se nós fizéssemos uma conta realmente real, essa despesa dessa maioria dos municípios aqui poderia ser maior. Mas, de qualquer forma, o saldo é negativo de 6 bilhões 540. Então, vejam, senhores, que aqui também nós temos um equilíbrio bastante instável. Se nós mexermos nesse desequilíbrio, isso aí poderá pender para um outro lado. Qualquer mudança. Não, eu não queria falar de privatização, até porque não é problema meu. Tá? Mas eu tenho que dizer, se privatizarem uma parte dos Correios, que eu acredito que vai ser do lado bom, o que tirar daqui vai faltar lá. Vai faltar do outro lado. E quem é que vai pagar essa conta? Se privatizarem uma parte aqui que dê 4 bilhões a menos, alguém vai ter que pagar do outro lado. E esse alguém será o Estado brasileiro ou o cidadão brasileiro que paga imposto. Então, é um negócio complicado.
Vamos passar para... Essas informações todas são para os senhores que atuam e tomarão decisões no futuro. Não é? Aspectos sociais. Senhores, os Correios não são apenas cartas, telegramas, cifras, bilhões, não. Pela presença que nós temos em todos os municípios, nós temos uma responsabilidade, uma ação que contribui em muito para a integração nacional, para a inclusão social do nosso cidadão, particularmente aqueles que moram naqueles municípios mais afastados, mais distantes. O papel dos Correios é espetacular nesse sentido. Nós atuamos para o apoio à cidadania, apoio à saúde, à tecnologia, cultura, educação, defesa civil. Tem um mapa aí com umas letrinhas pequenas, que não dá nem para ler, mas tem uma infinidade de coisas. Vamos ver aqui somente alguns exemplos. Na área da educação, veja só, no FNDE, em 2018, nós entregamos quase 17 milhões de encomendas em apoio ao FNDE, 120 milhões de livros, 37 milhões de alunos foram atendidos, 140 mil escolas, 57 mil toneladas de carga, 4 mil rotas de distribuição e 72 centralizadoras. Para o Enem talvez seja a maior operação logística do planeta. É um negócio extremamente complicado, porque nós temos que levar essas provas para o Brasil inteiro, não é? Chegar ali 2 horas antes para entregar a prova, terminada a prova, até 2 horas depois, recolher essas provas e trazer tudo de volta. Como se não bastasse, no domingo seguinte, repete tudo. Então, vejo que é uma loucura isso aí. Então, na prova do Enem, são 5,3 milhões de inscritos, 11,5 milhões de provas, 1.728 municípios, 86.931 malotes, 11.882 locais de entrega, 2.300 rotas de distribuição, 293 mil quilômetros percorridos, 979 toneladas de carga, 35 voos fretados e 37 carretas. Veja só esses números aí. É o que eu falei, Correios, tudo é gigante. Não é? Tudo é gigante. Quem é que teria condições de fazer isso? Não é? Não há. É um negócio muito... Isso aqui é novidade. Ó. O Internet para Todos é um programa da Telebrás. Nós assinamos na sexta-feira passada uma parceria para isso aqui. Tá? O que é que vai acontecer com isso? A Telebrás vai baixar o sinal do satélite. Não é? Eu não me lembro o nome daquela empresa americana que está de parceria com a Telebrás, alguém lembra aí? Viasat. A Viasat vai fazer instalação de antenas em todas as unidades dos Correios do país, se for possível, tá? E nós vamos operar esse sistema. Então, nós vamos distribuir internet para o Brasil inteiro. Tá? Nós vamos, essa é a ideia. Logicamente que isso não vai acontecer assim, né? Mas nós vamos trazer o sinal do satélite para que o nosso povo, principalmente lá do interior, tenha a internet e tenha uma inclusão digital. Banco Postal. 41,6% dos municípios são atendidos pelo Banco Postal. Em 828 municípios do país, o atendimento bancário pelo Banco Postal é o único, não tem outro banco, só tem aquele ali. Tá? Só tem esse. Então, veja aí a importância dos Correios nessa inclusão social.
E aí eu pergunto para todos aqui, vem cá, qual é o custo social? Quanto é que nós teríamos que pagar, quanto é que o país teria que pagar para ter, por esses serviços que são prestados pelos Correios? Não dá nem para... eu acho que os economistas não têm condições de fazer essa conta, não. Não é? E aí, eu quero falar aqui com muito carinho, com muito entusiasmo, do Balcão do Cidadão, que nós lançamos oficialmente na última sexta-feira. O Balcão do Cidadão é uma ideia espetacular, um projeto que já vem sendo desenvolvido dentro dos Correios há um bom tempo, tá? E na última sexta-feira nós fizemos o lançamento. E na segunda-feira, não, na semana passada, eu acho que foi na segunda-feira, eu estive em Minas Gerais assinando um protocolo de intenções com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, firmando um contrato ali, e o Correios vai apoiar Minas Gerais com o Projeto Cidadão. Tem alguns estados que têm aí uns sistemas, lá em Minas Gerais, são as unidades de apoio integrado, UAI. Eu não sei por que é UAI, mas é UAI. Tá? É onde o cidadão vai e resolve seus problemas. Tá? Ele tem que tirar uma conta de luz, trocar endereço, pegar uma identidade, CPF, não sei, um monte de coisa. Tudo que o cidadão precisar, ele vai lá no UAI. Só que em Minas Gerais, no estado todo, nós temos 31 unidades do UAI. E com esse protocolo de intenções assinado, todos os cidadãos mineiros poderão ir às agências dos Correios, que são 1.000 e tantas agências no estado todo. Os 853 municípios já tem lá os Correios que poderão atender o cidadão. Então, o elemento não vai precisar viajar, não vai precisar se deslocar para esse atendimento. Então, esse é o Balcão do Cidadão. Então, aqui é uma definição dele. Tá? O nosso balcão dos Correios, nós atendemos 1,8 milhão de atendimentos todos os dias, particularmente das classes C, D e E. Tá? E esse dado aqui, 67% dos clientes dos Correios percorrem uma distância de até 3 quilômetros para chegar à agência. Todo mundo mora perto dos Correios. Tá? 71% afirmam ter levado no máximo 15 minutos para chegar na agência. E 40% fazem esse percurso a pé ou de bicicleta. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita, é interessante. Vejam outros números que nós temos aqui, impressionantes. Nós, em 2018, emitimos 8,6 milhões de CPFs, 750 mil consultas do Serasa, 240 mil solicitações de DPVAT, e por aí vai. Então, são números todos muito grandes, mas o Correio já vem fazendo isso, já vem fazendo esse trabalho de apoio ao cidadão. Um outro dado que é interessante, ganhos potenciais possíveis para o governo federal. Há uma perda de estoque em termos de remédios, da logística farmacêutica por prazo de validade vencido, e isso gira em torno de 2,6 bilhões por ano. Essa é a perda que nós temos. Havia uma ideia do INSS contratar novos servidores para aumentar o número de agências de atendimento, e não há necessidade. Isso implicaria em 2 bilhões de reais. O seguro defeso, cadastramento, recadastramento, há uma perda de em torno de 1,3 bilhões de reais. Interessante chamar a atenção para um detalhe. Um processo desse do seguro defeso, ali do antigo Ministério da Pesca, que agora é uma secretaria, né? Custava para
o Ministério em torno de R$ 280 para cada atendimento. Pelos Correios, quanto é que vocês imaginam que vai custar fazendo pelos Correios? 200? 100? 50? É raro. R$ 8,50. Esse vai ser o custo. Tá? Um outro dado importante, em 60% dos nossos municípios, a única expressão do Estado nesses municípios são os Correios. Nós não temos nenhum outro. Então, veja só como isso é significativo. Aí eu quero ver se a gente consegue. Os veículos saíram do barro. Vamos ver esse vídeo. Dona Maria, de 60 anos, vai fazer uma perícia médica em Manaus. Ela sofreu um acidente e tem muita dificuldade para andar. Eu tenho problema de coluna, problema na perna. O avião é um absurdo. O avião está 1.800. Já são 27 horas na estrada e sem previsão de chegada ainda. Tem mais atoleiro aí para frente. E que atoleiro! Parou de novo o nosso ônibus. Esse foi o último trecho ruim. Os passageiros ficam aliviados. A viagem está terminando. Dona Maria desce primeiro, cansada e com mais dores ainda. Depois de 42 horas de viagem, nossa equipe chega na rodoviária de Manaus. Se a estrada não tivesse tão ruim, chegaríamos 24 horas antes. Meus amigos, a Dona Maria mora em Porto Velho e precisava de um documento do INSS. Só que o prazo que deram para ela obter esse documento lá em Porto Velho era em torno de 4 meses, e ela tinha urgência. E ela alguém viu para ela que pela internet ela poderia ir a Manaus e obter num prazo muito mais curto. Aí ela fez essa viagem. Tá? Viagem de 18 horas, mas que demorou 42 horas. Se nós tivéssemos já o balcão do cidadão em funcionamento, ela poderia ir da casa dela 3 quilômetros na agência dos Correios e resolver aquele problema. Tá? Então, é isso. Isso é que é o balcão do cidadão. Já temos aí várias parcerias em andamento. A do governo de Minas já está assinada, firmada. A da Telebrás já está firmado. Hoje, eu recebi um comunicado que o governo de Amazonas também quer fazer conosco um memorando aí de entendimentos. E aí eu volto com aquela pergunta: quanto será o custo social prestado pelos Correios com o balcão do cidadão? Vai ser muito maior. Não é? O apoio social que nós vamos dar agora com o balcão do cidadão vai ser muito maior. E isso nos dá um grande orgulho de termos participado dessa fase dos Correios. Na sexta-feira eu falei, olha, estamos vivendo um momento histórico da empresa, e é uma realidade. Conclusão, senhores, eu atrasei um pouquinho, mas é culpa do pessoal ali que ficou batendo palma aí atrás. Né? Meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, essa é uma empresa estratégica. Ela é autossustentável, como nós vimos. Ela é insubstituível. É uma empresa cidadã. Trabalha ao lado do cidadão. Orgulho do Brasil. Presente na vida do Brasil. Muito obrigado. Correios de Brasil, a gente entende. Muito obrigado. Quero